Onde tá? Ixi, faço com o maior gosto do mundo, acho churrasco, deixo piscina por conta deles, fico por conta lá, eu tô vendo o que tá acontecendo. Faço questão, inclusive, de trazer para o meu lado. Aí entrou na faculdade com 17, vai morar em outro lugar, aí tá tudo certo. Não é que tá tudo certo, é que aí eu não controlo mais, aí né? não controla mais. Tudo certo não tá, né? Mas como é que eu vou controlar agora? Porque a distância... Será que não era importante, talvez, ter deixado como experiência um pouco antes? Aí, se tiver uma experiência traumática, o que você vai fazer com essa experiência? Eu não sei, eu tô perguntando porque eu fico muito bolado com esse negócio, sabe? Aqui em casa eu tenho muito essa preocupação. Eu morro de medo de criar sabe? experiência, Rodrigão. Morro de medo de criar muito, experiência muito. e essa história de criar experiência ser uma experiência desastrosa. Uhum. Eu já atendi várias pessoas que falaram, eu acordei à noite com a mão do pai da minha amiga nos meus seios. Não. Eu acordei à noite com o pai da minha amiga com a mão dentro da minha calcinha. Aí você criou experiência. Ah, mas não seria melhor ele criar experiência? Não, com 18, 19, 20, 21, ele tem o sistema dele cerebral formado. E aí ele, por si mesmo e por maturidade, ele vai aprender. Eu não aprendi a não usar droga usando para ter experiência. Ué, eu aprendi por teoria que eu não deveria usar. Que história é essa? De a gente tem que ter experiência para aprender? Eu sou meio cabreira com essas coisas. Eu preferi poupar meus filhos de algumas experiências. Você não sabe a quantidade de meninos que são abusados. Eu tenho um paciente que tem um problema seríssimo de dependência sexual. Por ele fazia sexo 5, 6, 7, 8 vezes no dia. Porque a empregada dos 3 aos 10 anos abusava dele, a funcionária de casa. Dos 3 aos 10 anos, ele tinha experiência sexual consecutiva. Toda dia hora que a empregada chegava. Ele fala assim, eu ouço, e um dia eu ainda comentei, falei, posso comentar e ocultar seu nome? Ele falou, por favor. Eu falei, algum dia eu ainda vou comentar isso no podcast. Por favor. Ele fala, Andréia, eu ouvi o barulho do portão com a chave dela abrindo, e eu já começava a suar gelado, que eu pensava, vai começar. Ela abusava dele. Então, assim, é um momento na existência desse ser humano, é pouco tempo, vai ser sofrido para você, mas dá uma pausa na sua vida e olha para ele. É só dos 12 aos 18 que eu tô te pedindo mais, não. Até os 12, você é o herói da vida dele, você controla, ele só sai com você, tá tudo bem. Agora, dos 2 aos 18, ele tá vivendo um limbo. Só aí, dá um tempinho na sua vida e cuida dele. Depois dos 18, você volta a viver de novo. Mas 18 é a maioridade dele, não é a maioridade intelectual. Ele ainda vai continuar dos 18 até os 20, mais ou menos, ainda o mesmo perdidão. Mas ali ele já começa a ter mais discernimento, né? Que ali, welcome to the jungle, né? Sim. Seja bem-vindo à selva. Ali você vai pra faculdade, você estuda se você quiser, não tem mamãezinha, papaizinho passar a mão na sua cabeça, vigiando, colega te passa pra trás, então você começa a amadurecer por si mesmo. Dos 18 aos 21, é aquele momento que você solta sem soltar, entendeu? Você vai largando, porque agora não há muito o que fazer. Mas numa atitude de cuidado. Mas eu fico menos temerosa dos 18 ao 21 do que antes. Agora, verdadeiramente, isso é um clamor que eu faço para os pais. Dos 12 aos 18, fica atento, por favor. Porque ele precisa de uma referência. Se não for você, ele vai procurar na rua. Então, e se eu jogar ele num esporte, sei lá, e pôr ele lá o dia inteiro treinando ali, Ele não... Aí pra ele criar um conceito, sei lá, mais... Melhor, você entende? Porque você fala, por exemplo, um dos medos que eu acho que todo mundo tem é o envolvimento com drogas. Você não usou drogas pra aprender que não podia. E quando a galera, por exemplo, é do esporte, isso é quase que um repelido naturalmente, é um instinto natural. Um não casa muito com o outro. O atleta geralmente não é o cara que se envolve nessa situação. Em geral, sim. Pode ter um efeito colateral também. Eu conheço gente que dedicou a vida inteira ao esporte, né? Que é treinamento profissional mesmo, tal, para alta performance. E aí, de repente, um dia cansou de tanta atividade. Pô, quero viver. E aí, nesse quero viver, ele foi e experimentou várias coisas que não tinha experimentado exceção, antes. né? Também. Eu tenho um amigo que é ortopedista num hospital de referência em Uberlândia. Ele falou, André, nós paramos de comprar 99% da compra de gesso. Você não usa mais gesso em hospital ortopédico. Só uma tala? O que é aquilo? Não chega mais menino quebrado. Ah. Você não quebra nada jogando videogame o dia inteiro.
Você quebra braço, perna, dente, nariz, é brincando, é subindo em árvore, é jogando bete, é jogando futebol, é tacando trem no colega, é empurrando, né? 99% da compra de gesso acabou. Caraca, que... É um número real, hein? Você sabe quando o menino pequeno, que seu menino é custoso, aí a professora fala assim, põe ele num esporte, cansa esse menino. É fato. O tanto que ele precisa do desenvolvimento intelectual, ele precisa do desenvolvimento físico, cansa, é muita energia. Leve, mas educar dá trabalho, e a gente não quer trabalho. Quando você acha que a pessoa tem que ter a primeira experiência sexual dela? Pergunta difícil, né? Quando que eu acho que ela tem que ter? Você como mãe, você como psicanalista... O ideal seria quando ela tivesse noção do que ela está fazendo e quais as consequências, e caso as consequências vierem, se ela está disposta a abraçar as consequências. A gente tá falando de um corpo cheio de hormônios ali, né? E que a gente tá doidinho, né? Porque nós já tivemos essa idade. Quando você tem essa idade, você só pensa nisso. Qual é o momento ideal? É quando ela consegue abraçar as consequências disso. Quais as consequências? Estou falando do próprio relacionamento em si, estou falando de gravidez indesejada, estou falando de doenças sexualmente transmissíveis. Quando ele entende muito bem sobre essas 3 coisas, ele está pronto para ter relacionamento sexual. Gravidez nem me preocupa tanto. O que me preocupa são doenças sexualmente transmissíveis. O Brasil é um dos poucos países no mundo onde as doenças sexualmente transmissíveis não alcançam a curva de descer. Ela estabiliza ou às vezes sobe. Os meninos... Agora eu vou te trazer números, inclusive de colégios que eu fiz pesquisa em Uberlândia. E em outras cidades também, que eu já dei consultoria psicológica psicanalítica em colégios. Uma vez deu uma briga lá na escola, numa escola lá, que eu dava consultoria, e eu fui tentar entender o que tinha acontecido. 2 adolescentes, um menino e uma menina. E aí aconteceu que a menina chegou dentro da sala, e quando ela chegou na sala, os colegas, os meninos, começaram a chamar a menina de boca de pelo. E aí a menina deu na cara dos meninos, e deu uma brigaiada, e eles foram lá para a diretoria, eu falei, eu quero conversar com eles. O que é que tá acontecendo? Me chamaram de boca de pelo, não sei o quê. Eu falei, como assim? Fiquei bastante surpresa. Não, professora, porque sabe, teve uma festa na casa do fulano, e o fulano que é idiota, que quis me beijar depois, porque ele sabia que eu tinha entrado pro banheiro com o outro. Aí eu falei, como assim? O que você tá fazendo lá no banheiro com o outro? Normal, professor, sexo oral. Eu falei, mas aí você fez sexo oral com um, saiu do banheiro, o outro quis te beijar, você beijou? Beijei. Quantos anos você tem? 14. Não julguei. Falei, gente, então eu preciso fazer uma pesquisa nessa escola, entender como que tá a vida sexual desses meninos. Pasmem. Meninos de 14 anos, meninos e meninas, 82% já tinham vida sexual ativa. 80% não usavam preservativo e nem pensavam nisso. A grande maioria das meninas faziam sexo anal para não perder o ímen, para a mãe em algum momento não descobrir. Não. Ou seja, nenhum dos 3 quesitos aí foram cumpridos, né? Então tem uma regra, mas essa regra ela não é... Rodrigão, isso aí para mim é unânime, é quase a maioria no consultório. Todos os adolescentes que chegam, eu vou arriscar um 98%. Que chegam, você tem vida sexual ativa? Tenho. Você usa preservativo? Não. 98%. Gravidez eu não tenho medo, porque depois de 9 meses você pare. O meu problema é se pegar uma doença grave. Hoje a sífilis no Brasil é mais problema do que a AIDS. Não. Sífilis, que é uma doença que não tem cura, que ela vai ficar circulando na sua corrente sanguínea, em algum momento ela pode vir nos ossos, ela pode vir no seu sistema linfático, ela pode acabar com a sua vida. 98% dos adolescentes não usam preservativo. Então, sabe o que é gravidez indesejada? Sabe como o sexo vai afetar esse relacionamento? Sabe se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis? Está muito claro? Tá, não, então agora você pode ter vida sexual ativa. Eu acho que isso é um grande problema na vida do adolescente, sabe? Até pego pela série, pego como exemplo minha vida. Eu tinha um amigo de 12 anos que ele já transava com a funcionária da casa dele. E aí, tipo assim, vários eram uma turma de 20 moleques. E aí a gente olhava ele e falava assim, caralho, velho, esse cara é muito privilegiado. Esse cara é muito privilegiado. Todo mundo queria ser o cara, assim. Todo mundo via lá pra ver, né? Nossa, olha aí, velho, o que o cara já tá fazendo já. Todo mundo curtia pra caramba. Com 13 anos,
Eu lembro que na minha turma tinha uns 4 caras que já estavam transando já também. E esses caras eram muito foda, assim, muito foda. E isso faz você se cobrar também. Pô, quando que vai acontecer comigo? Por que que não rolou ainda? Né? Será que um dia vai acontecer? E quanto mais tempo vai passando e não acontece a sua primeira vez, Mais angustiado. mas é uma angústia. É uma angústia pesadíssima, assim, na vida da pessoa. Aí, de novo, a presença do pai e da mãe para conversar sobre sexo com os seus filhos. André, quando que eu devo começar a conversar? Rápido. Rápido, porque se você não conversar, alguém vai. 11 anos, 12 anos, ele tá mais do que pronto. E não é assim, chegar e sentar